Estamos aqui hoje com mais um Argus Cast, hoje com uma convidada muito especial, alguém que veio trabalhar conosco recentemente, posso dizer recentemente, né? E a gente quer trazer hoje uma narrativa, uma história da evolução de laboratório, que é o que a gente faz todos os dias, né? E é o que cuida da nossa saúde, na verdade. E a Argus, como um veículo de comunicação, está aqui com o propósito de trazer esse conhecimento à luz, dividir um pouco com vocês, com você, inclusive, profissional da área da saúde, que pensa em fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, algo tão falado hoje da busca pela qualidade de vida, na busca pela uma remuneração mais adequada, né, que os profissionais da saúde do nosso país, a gente sabe, né, que não são tão remunerados quanto eles merecem. E são todos esses assuntos que a gente vai tratar nesse episódio. Então, você fique conosco até o final, porque tem muita coisa legal, a gente vai discutir muita coisa interessante aqui que pode fazer uma diferença enorme na sua vida, na sua carreira. E vamos ouvir o que a Larissa e a Júlia que vão dividir conosco, de fato, nesse episódio. Então, quero dar boas-vindas para a Larissa, para a Júlia. Fale um pouquinho de você, seu nome, de onde você veio, o que come, onde mora, enfim. E vamos dar início mais esse episódio. Antes disso, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa as notificações. A gente vai trazer um vídeo por semana, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo com você profissional, com você espectador, enfim, para você que tem interesse em assuntos de negócios para a saúde aqui no nosso Argus Cast. Então, sem mais delongas, bem-vindas, obrigado pelo tempo. Larissa? Obrigada pelo convite. Meu nome é Larissa, eu sou biomédica formada pela UFMG e antes da biomedicina eu entrei na área da saúde como técnica de laboratório. Eu fiz o curso técnico junto com o ensino médio e assim, praticamente ali quando eu fiz 18 anos eu já entrei num laboratório estagiando, veio a pandemia e eu fui contratada por um dos maiores laboratórios aqui da América Latina. Show de bola. Essa aí, ó, Larissa, participando de peso. A outra convidada nossa é a Júlia, nossa coordenadora comercial aqui, também biomédica, vai se apresentar também para nós. Vai lá, Júlia. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho quase 16 anos de formada, sou biomédica e nessa minha trajetória, faz 8 anos que eu fiz realmente a minha transição de carreira para a área comercial. Mas já trabalhei dentro de grandes hospitais, já tanto saúde pública quanto saúde privada. Então, a gente enxerga um pouco de cada. E hoje em dia, a gente também atende tanto o cliente privado quanto o cliente público. É isso. E aí, Larissa, vamos começar você contar essa história, né? Como é que foi, você iniciou ali num dos maiores laboratórios. A gente não vai falar nome aqui, tá, gente, de laboratório, porque a gente não é patrocinado por esse laboratório. Então, Ainda. Poderia. Vai que, né? Patrocina a gente, pode vir. Mas conta aí um pouco, como é que foi isso? Então, eu fiquei 5 anos dentro do laboratório, vivendo ali realmente a rotina laboratorial, passando por todos os processos realmente que passa a amostra, desde o pré até o pós, que a gente acaba também não tendo contato direto com o paciente, mas a gente tem que fazer, às vezes, algum contato por telefone, ocorreu algum problema, algum questionamento, às vezes, que tem, uma notificação de um resultado crítico e tudo, então a gente acaba acompanhando esses processos. Mas eu vivi realmente mais a parte analítica, de processar mesmo o exame, tendo contato mesmo com a automação ali e o controle de qualidade. Legal, isso aí entra um pouco no que a gente quer trazer, né? De tendência, né? Para onde que nossos laboratórios estão indo, né? Para que está mudando? Está tudo mudando tão rápido, as tecnologias. Ao mesmo tempo, a gente vê processos tão antigos, operacionais, sendo feitos pela maioria dos laboratórios também, que a gente anda em Minas Gerais especificamente, né? Como é que foi você, Júlia? Então, quando eu formei aqui, há um pouco tempo atrás, Belo Horizonte não contratava biomédico em nenhum laboratório. Era só farmacêutico bioquímico e existia uma rixa muito grande entre a gente. Olha. Então, meu primeiro emprego, ele foi no Pará. Eu fui embora, fui lá para o Pará, para uma cidade lá, trabalhar num laboratório que prestava serviço para a usina Belo Monte, que estava sendo construída na época. Eu fiquei um tempo lá, mas assim, é uma cultura muito diferente e voltei. Mas lá eu peguei uma bagagem muito grande, principalmente de exames semi-automatizados, porque é uma realidade muito diferente do que a gente tem aqui hoje. Até mesmo há 15 anos atrás, a gente já tinha várias automações implantadas nos maiores laboratórios aqui, e lá já era mais atrasado.
Então, lá tinha dias para fazer exame, igual uma mucoproteína, por exemplo. A gente fazia toda quinta-feira, era o dia inteiro fazendo mucoproteína. Exame parasitológico. Aqui, lógico, se faz, ainda tem essa rotina, mas lá nós fazíamos, era 300 por dia. Então, era muita coisa. Mas será que hoje a gente tem lugares aqui... Porque tem lugar que a gente vai aqui que a gente vê que está atrasado ainda, né? No ponto de vista de automação, do ponto de vista de alguns processos e tudo mais. Mas será que ainda é tão atrasado desse jeito? Será que vocês acreditam que tem lugar que faz tudo manual ainda, assim? Olha, existe. Eu fui numa cidade não faz muito tempo, deve fazer uns 4 anos mais ou menos. E na época que eu fui lá, o hemograma ainda era manual. E por incrível que pareça, ainda reaproveitavam vários dos acessórios de laboratório, né? Tubo, coisas que na maioria dos laboratórios hoje já são descartáveis. E até a gente preza por descartar para evitar contaminação cruzada ali dentro. Então, ainda existem laboratórios que fazem isso, porque acham que é uma economia, mas é uma economia que pode gerar aí um resultado errado lá na frente. Com certeza, a gente vê, né? A gente teve recentemente aquele caso do laboratório lá do Rio de Janeiro, onde teve uma contaminação, um resultado reportado errado. Enfim, não é tão incomum. A gente tem reclamações de resultados, né? E muitas das vezes, infelizmente, a gente vê que está dentro ali da operação. Para isso que existem os serviços de assessoria científica, né? Todas as empresas que trabalham no setor oferecem assessoria científica, né? Aqui sem tirar o mérito de ninguém, cada um faz o melhor que pode. E a gente vê a operação, né? Eu particularmente, sou da opinião de automação, né? Eu gosto de braço dedicado, eu gosto de equipamentos, eu gosto de interface. Mas, infelizmente, nem todo mundo que está lá na ponta tem essa percepção ou não acha que o investimento valha, né? A Larissa está andando aqui em vários clientes, né? Está tendo uma experiência um pouquinho diferente. E o que você tem encontrado aqui em Minas Gerais? Conta aí. Olha, é uma coisa que, assim, até quando eu vim para Argos, foi sempre falado que você está saindo da Disney dos laboratórios e você vai encontrar várias realidades. E realmente, assim, é poder chegar no cliente e levar para ele uma outra visão. Porque muita gente não faz, às vezes, um processo correto ou segue ali o padrão que deveria ser feito, não porque eles querem fazer errado, mas porque essa informação não chegou. Muita gente acaba ficando desatualizada ali realmente das tecnologias e tem que ter alguém que leve para apresentar. Não para apresentar só um equipamento assim, super tecnológico que vai trazer melhoria e qualidade para o laboratório, mas também para levar ali, às vezes, uma informação que para a gente é óbvia, é básica e não é para todo mundo. Mas a gente estudou mais recente, a gente continua nesse processo de buscar sempre conhecimento e esse acesso ele não chega a todas as pessoas da mesma forma. Será que não? É porque, assim, eu fico pensando, né? Hoje, quem quer estudar alguma coisa, tem internet, tem o YouTube, tem meios de fazer, né? Eu me pergunto, eu sei que é muito corrido a vida, né, no laboratório, a vida de laboratório é tenso, mas eu fico me perguntando, porque realmente é uma percepção que eu tenho também, de muita coisa que parece ter parado, né? As pessoas não buscaram se desenvolver e tudo mais, e a gente tem N fatores aqui por isso. Mas às vezes eu me pergunto, será que não chegou realmente? Mas quando não chega, será que não dá para buscar? Será que não dá tempo? Eu vejo também muita gente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né, nesses laboratórios. E essa é uma pergunta sem resposta, né? Eu não estou lá na realidade, aqui são só opiniões. Sim. Né? Mas eu fico me perguntando, será que essa qualificação... De quem que é a obrigação dessa qualificação? O conhecimento tem que chegar ou ele pode ser buscado? Né? Para mim nunca chegou nada, não. Eu tive que buscar. Existe ainda muito a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, a gente passa por vários laboratórios que falam, eu tenho mais de 20 anos de profissão e eu sempre fiz assim. Sempre deu certo desse jeito. Sempre deu certo desse jeito. E isso é uma coisa que a gente ouve muito. E aí fala assim, você veio ontem e já está querendo me ensinar a trabalhar? E assim, as coisas mudam. As tecnologias mudam, os processos mudam. Nós tivemos 2 recentes mudanças de RDC, que é muito importante, que é a resolução que vai realmente implantar as melhorias de qualidade e tudo que é feito dentro do laboratório é com base nessas resoluções. E ainda existem pessoas que estão presas lá na 302, que é de 2005.
Inovou, né? Que nem sabe quais são as exigências da nova RDC. Então, assim, tudo é muito, muito novo para as pessoas. E aí, uma coisa que a Larissa deve estar vendo também aí no dia a dia dela, mas a gente já vê há mais tempo, tá faltando muito a mão de obra qualificada. Sim. Todo local que a gente vai, os gestores laboratoriais, eles reclamam que não tem mão de obra qualificada. E aí, a gente vê muito biomédico, nós estamos em grupos de biomédicos, a gente conversa com muitos colegas falando que não tem emprego e que não valoriza. Mas eles querem sair da faculdade e param ali, sendo que a gente precisa realmente qualificar, principalmente controle de qualidade, em automação de processo. Hoje em dia, IA. Gente, quem não estudar, você é melhor do que ninguém, Maiber. Quem não estudar IA e começar a entrar, eu, por muito tempo, ainda fiquei meio apreensiva, resistente a ela. Mas se a gente não entrar, a gente vai ficar para trás. E... Eu falo assim, faculdade é igual dirigir. Quando você tira sua carteira de habilitação, sua permissão de habilitação de dirigir, você está habilitado a dirigir. Não quer dizer que você é um piloto de Fórmula 1. Ali te dá a oportunidade, a regulamentação para você ter o direito de dirigir. Mas você só aprende a dirigir de fato depois que você começa a dirigir, né? E o jovem, principalmente, né? Nada contra o jovem, mas ele, principalmente, ele acredita que quando sai, já está pronto. Né? E esse tempo de preparo leva tempo. Trabalho dá trabalho. E aí, assim, eu vejo esse desencontro, né, dos empregos com o tipo de mão de obra. Tem muita gente, mas também tem muito emprego. O que não tem? É gente adequada para aquela atividade. Exatamente. Mas eu acho que também as empresas têm um papel fundamental nisso. De como dar essa oportunidade para a pessoa se desenvolver, né? Eu não sei, nesse tipo de empresa, de laboratório, especificamente, eu não sei como que funciona isso. Vocês compartilham com a gente, vamos ver. Eu vejo que tem muitos lugares que querem pessoas jovens para trabalhar, pessoas que estejam qualificadas, mas eles cobram muita experiência também. E quando se é novo, não se tem experiência. Tem essa questão de realmente ter a oportunidade para aprender. E eu acho que o desejo de aprender e sempre buscar conhecimento, ele é muito válido e ele tem que ser de maior valia. Ali tem que ser algo muito importante, tem que ser a maior importância da pessoa e realmente algo que ela busque diariamente. Porque hoje em dia não se querem contratar mais pessoas muito mais velhas por, às vezes, ter uma resistência, principalmente quando a gente se trata de tecnologia e inovações. Porque a gente vê muito hoje em dia dentro de laboratório isso. Pessoas que são mais velhas, concursadas há mais tempo no serviço público e elas têm uma resistência e um medo de ter o cargo delas ocupado por uma máquina ou por uma inteligência artificial. E o jovem, hoje em dia, ele tem mais acesso e mais facilidade com isso, mas ele não tem a experiência que aquela pessoa que é mais velha tem. Eu vejo mais. Eu vejo assim, o jovem tem a disponibilidade, ele aprende rápido ali, mas ele não tem um compromisso, na maioria das vezes, com ressalvas, do que a pessoa mais velha, mais experiente tem. Sim. E a pessoa mais experiente não tem a disposição para se reinventar como o jovem tem, e a gente fica nisso, né? Eu fiz uma viagem recente para os Estados Unidos e lá no Walmart, eu não encontrei nenhum colaborador, nenhum funcionário do Walmart com menos de 60 anos. Lá, na loja que eu fui, em Orlando, lá, majoritariamente as pessoas que trabalhavam eram idosos. E assim, com um sorrisão no rosto e fazendo tudo que tem para fazer. É uma realidade completamente diferente da nossa. Eles não trabalham só por amor, é porque precisam. Lá não tem a nossa aposentadoria igual aqui. Enfim, precisam trabalhar para comer mesmo. Mas o idoso não falta. O idoso vai todo dia. Né? E aí eu vejo esse contraponto, né? O compromisso, o jovem, ele é uma Ferrari que acelera, mas ele tem que ir, tem dia que ele não vai, né? A consistência da pessoa mais experiente ali, a constância, ela traz a presença, mas traz uma lentidão naquele desenvolvimento, né? Então, assim, a gente fica entre a cruz e a espada, né? O jovem, ele é muito imediatista, né? Então, assim, a gente já entrevistou pessoas que sentam, tem 2 anos de formada, e a gente pergunta, qual é a nota que você se dá? 10. Então, assim, e não é desmerecendo, porque eu acredito que tem muitos jovens aí que têm uma capacidade que a gente não tem nem como medir. Mas precisa ter a humildade de sentar ali e querer aprender. E aí, ao mesmo tempo, as empresas elas precisam estar dispostas a realmente pegar na mão dele para ensinar, porque não é uma coisa fácil. Esse desenvolvimento
que a gente precisa dar, por isso que hoje a gente opta por trazer pessoas mais júnior para o comercial, justamente para vir sem mania, sem vícios, mas é algo que é trabalhoso e às vezes a gente não tem toda essa disponibilidade e a gente erra também como empresa. A empresa não tem. Acho que a maioria das empresas, assim, não tem esse tempo. Né? O tempo que a pessoa precisa para desenvolver. E aí o cara entra, ele não quer esperar aquele tempo, ele construir a remuneração dele. Porque a empresa não gera nada, a empresa ela é um intermediário. Então ela trabalha com a mão de obra, trabalha com produto, gera uma solução para o cliente, recebe por isso, e depois ela paga o governo, os impostos, compartilha, né? Paga os salários, as obrigações, etc, etc. Então, assim, eu não vejo muitas empresas com todo esse tempo do mundo, né? Então, muitas vezes, o mundo ideal era o quê? A gente pega uma pessoa jovem, desenvolve, acultura ela dentro ali do ecossistema da empresa, ensina, treina, doutrina, e aí o resultado começa a vir. Dependendo da atividade, isso demora mais de ano. Em um ano, dependendo da parte técnica, assessoria, por exemplo, um ano a gente não consegue fazer a pessoa estar 100% pronta. Então, não vejo todas as empresas tendo esse tempo, né, para esperar esse desenvolvimento todo. Né? Mas é aí que entra. Eu acho que o desenvolvimento ele não é só a parte técnica, principalmente na nossa área laboratorial. Que em um cliente, um teste deu certo, no outro ele vai variar. A gente tem variações grandes dentro do diagnóstico laboratorial e tem tudo aquela parte do que a gente escuta muito na faculdade, o depende. Tudo depende do paciente, depende da clínica, depende do município, da região, que muda muito ali o valor de referência, o resultado dos pacientes, eles vão mudar. E muda mesmo? Muda. Um exemplo muito prático disso é a coagulação, né? A coagulação, o ideal é você montar o seu 100%, né? Fazer o seu 100%, não com calibrador comercial. O calibrador comercial ele é importante? Ele é. Mas na coagulação é mais importante você fazer um pool de amostras dos pacientes que você atende ali, para você ter uma sazonalidade dentro da sua população, que você vai ter um N ali dentro do que é realidade para você. E você não vai montar, da sua referência, você não vai montar algo que vem de bula. E ali você vai ter mais próximo da sua realidade. Gente, isso é muito real. Mas eu vejo a galera fazendo isso com controle. Porque, assim, eu lembro que, nossa, um dos produtos que a gente menos vendia aqui na empresa era controle de coagulação. A gente chegava nos laboratórios e eles não precisa do controle, não. A gente faz o nosso próprio controle e tudo mais. Até pode fazer, né? Mas o controle era legal ter uma referência, né? Uma referência que foi medida, que foi, tipo, calibrada ali, né? As pessoas não sabem a diferença de controle e calibrador em muitos locais. Sim. O calibrador, ele é para você acertar o alvo. Você tem um alvo ali e você vai acertar o seu alvo. O controle é para medir qual que é a variação, porque o erro, ele é inevitável. Existe erro em toda análise. Você nunca vai repetir 10 vezes o mesmo paciente e vai dar o mesmo resultado. Porque o erro ele vai ser inerente ao processo. Mas existe um erro, que é o erro total, que a gente chama, né? Que é aquilo que pode ser para cada exame. E aí o controle, ele justamente vai medir qual que é a variável que você pode aceitar dentro de cada nível, dentro de cada exame. E cada um vai ter um limite. Cada um vai ter o seu limite. Então, assim, as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender. Então, a gente vê muito local aí que passa o calibrador como controle. Usa cada aí. coisa que não dá nem pra gente falar. Tem muito senão a gente lugar para que de fazer acha que a exame. calibração vai salvar a rotina do laboratório. Nossa. E não é assim que funciona. E o que passa primeiro? Eu estou aqui, mas eu não sou da área. Eu não sou formado em biomedicina, nunca trabalhei dentro ali operando equipamento e tudo mais. Mas o que passa primeiro? Controle ou calibrador? Como é que é? O calibrador, você precisa dele para começar a rotina do teste. Às vezes chega um teste novo no laboratório ou é um lote diferente que mudou de um reagente para o outro. Você precisa do calibrador para ter realmente esses valores e saber de quanto vai ser essa variável. A exatidão, né? E depois se passa o controle para conseguir ver se aquela calibração está válida, se ela está dentro dos parâmetros e se realmente podem passar pacientes reais ali que o resultado vai estar confiável. E aí se passa o controle para ter realmente esse controle dos resultados. Sim. Eu falo que, então, assim, uma frase minha isso aí. Eu acho que o controle e a calibração ela resguardam o operador, né? Resguardam que ele está com a ferramenta
afiada ali. Sim, mas o mais importante é... E aí a gente vê isso dentro de laboratório, e dentro até na época que eu trabalhei também, a gente passou várias vezes por isso. Gente, a calibração, ela não salva vidas. Por quê? Primeira coisa que o laboratório faz na hora que o controle não passa é o quê? Calibrar. Vamos calibrar, vamos reconstituir um calibrador novo. E às vezes é um problema de fotômetro, é um problema de lâmpada, é um problema do próprio reagente. Imagina você calibrar um sistema num reagente que está degradado, Tá ruim. num reagente velho. Ou seja, Por isso que eu falo frase dedicada. Ou você eu gosto fez- dele. o frasco dedicado, ele Salva vidas. salva Pois vidas. é, segurança. Ou também tem a questão de que, às vezes, o seu controle estava ruim. Você não estava com controle de qualidade, Também. ou ele teve perda ali da estabilidade em questão de temperatura e armazenamento. A pessoa fez uma calibração que não precisava. Às vezes, essa calibração não ficou boa e dá uma camuflada ali em alguma coisa. E aí, o operador começa a ver os resultados tendenciosos nos pacientes. Mas tem jeito de saber, sim? Ou a gente Então. tem que seguir o POP? Então, a gente dentro do diagnóstico laboratorial, dentro da qualidade, a gente tem o erro aleatório e o erro sistemático. Para você conseguir descobrir se realmente é o calibrador ou é o controle, o que é, você primeiro precisa descobrir qual que é a causa raiz daquele erro. Se é um erro pontual, pode ter sido uma agulha que entupiu pontualmente, tem um coágulo e vai dar um erro pontual ali, aleatório. Não é todos os pacientes. Ou pode ser um erro sistemático que está acontecendo no sistema há vários dias. E isso, eu sei, gente, porque eu já passei pelo laboratório, eu já fui de bancada. Eu detestava ligar para a assessoria e falar assim, confere isso, verifica se a agulha está sem entupimento, faz essa manutenção, troca o controle. Nossa, gente, eu falava assim, ai, mas que raiva, eu já fiz isso tudo e não funcionou. Mas isso é necessário. Você precisa verificar todo o sistema e aí seguir realmente um popzinho. Diminui as variáveis. Né? Diminuir as variáveis. E cada tipo de erro, você consegue... meio que você divide ali. Vamos supor, é um erro que está com uma tendência no controle. Quando é uma tendência no controle, você vai para um erro sistemático. O erro sistemático, você já sabe mais ou menos, um assessor com experiência, ele sabe quais são as possíveis causas daquele erro. Então, ele vai pedir para você verificar tudo, mesmo se você já tiver verificado, que pode ter passado alguma ponta solta. E sempre passa. Sempre pelo passa. que a gente vê. Mas tem gente que não gosta de fazer. E eu já fui essa pessoa. Que eu falava, ai, que raiva. Tem que ficar fazendo isso toda hora. Mas é necessário. É porque nesse meio tempo a rotina vai aumentando, né? O trabalho vai... Exatamente. Eu lembro que eu trabalhei num laboratório que a gente, além de fazer todas essas rotinas, quando o controle entrava, a gente tinha certeza daquilo, a gente fazia uma análise de impacto. Nenhum laboratório sabe o que é isso. O que é isso? Análise de impacto, eu pegava 10 pacientes que passaram antes do erro acontecer para verificar se os resultados deles estavam realmente condizentes com o que eu liberei. E aí, se teve algum resultado que saiu fora da curva e deu um resultado diferente, que muda o diagnóstico do paciente, fazia a retificação de laudo. Mas aí você passava a amostra dele novamente. Isso, passava novamente. Para fazer realmente aquela comparação. Porque o erro ele poderia estar acontecendo antes de passar o controle. Não, legal demais, E muito nem rico. todo erro se pega no controle. Quem dera se fosse, né, Júlia? Tem erro Não. que realmente você só pega ele na tendência de paciente. E o olho ele tem que ser treinado e você tem que estar bem acostumado com a sua rotina. É o que a gente falou, que nem sempre a teoria ela te deixa pronto. A prática e a vivência ali que vai te tornar um profissional que vai conseguir ver esses erros e conseguir a resolução deles o mais rápido possível. É o que eu tô falando aqui. Independente de IA, independente de tecnologia, o profissional, a máquina nunca vai substituir. Não, A gente não vai vai. diminuir tarefas repetitivas, a gente vai diminuir o tanto de gente que fazem atividades muito simples, que a automação substitui. Vai Mas minimizar os erros. o profissional capacitado, ele tem espaço em todas as áreas, ad eterno. E ele vira muito estratégico, ele vai realmente estar ali para o que for necessário. Então, ele não fica aqui... Gente, digitar resultado, isso aqui é a maior causa de erro que isso. Não, e é uma coisa tão simples, né? Exatamente, um sistema que você coloca lá que você consegue fazer essa interface. Fácil de resolver. Porque aí, se uma pessoa estiver cansada e está lá digitando, principalmente quando é um hemograma, aquela quantidade de parâmetros, dá uma piscadinha ali e erra um número. E aí erra um número que causa algum impacto. Hoje já tem sistemas que a pessoa coloca a identidade, ou enfim, o documento dele, o sistema já lê, é uma IA que lê, uma OCR, ela lê o documento e preenche
os dados cadastrais daquele paciente, a pessoa da recepção do laboratório ela só tem que conferir os campos, ver se foi preenchido tudo certinho, mas automática, ela nem digita mais. E depois que rodou aquela etiqueta, acabou. Ela roda dentro do hospital, roda dentro do laboratório, a mesma etiqueta, e aí sim, minimiza erro, tempo, enfim, tudo, né? E a própria automação e essas tecnologias que a gente faz, ela reduz também o TAT, que é o tempo de liberação daquele resultado. E, gente, tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é tudo. Hoje em dia, ninguém quer ficar esperando. Então, assim, você reduz algo que você demorava ali 2 horas para você fazer uma leitura, você coloca no equipamento, 15 minutos está pronto, 20 minutos está pronto. Então, você consegue ter um resultado muito mais fidedigno, porque passa por um processo operacional realmente, que é através da tecnologia, e um resultado mais rápido. E sem erro, né? E você usa o recurso humano para outras coisas que não podem ser substituídas por coisas simples, igual o interfaceamento. Né? Exatamente. E além do benefício para o paciente, a gente tem que falar muito nos colocando na área, porque a gente veio da bancada também. E o risco para o operador ali, para o biomédico ou para o técnico ficar manuseando muito a amostra ou algum outro elemento da parte do laboratório que pode ter contaminação é assim extremamente Ainda tem isso. sério. Ainda tem isso. Quanto menos contato você tem com a amostra ou com algo ali que tenha essa contaminação, é mais segurança para você. Então, assim, eu já tive que tomar coquetel também por acidente no laboratório. Não é algo legal. E a gente ter isso com menos menos frequência? Mesmo. Sim, bem menos frequência através da automação é incrível, porque é a segurança não só do paciente, mas também de quem está ali trabalhando e cuidando da saúde dos outros. Exatamente, porque se não tiver ninguém lá, né? A gente viu isso muito no Covid, né? A gente nunca trabalhou tanto dentro de um laboratório quanto foi na pandemia, né? E se a pessoa não estivesse bem ali, quem que ia cuidar? Sim. Né? Quem que ia garantir que seu exame fosse feito da forma adequada? Né? Isso aqui tem papo para ficar aqui a tarde inteira, para a gente falar de laboratório. Mas um dos assuntos que eu queria trazer, Larissa, é sobre carreira, sabe? Sobre jornada. Sobre transição de carreira, sobre o que mais que esse profissional pode fazer. Porque quando eu comecei a trabalhar, lá muitos anos atrás, eu tenho cara de jovem, mas não sou tão, para mim, biomédica era tipo médico. Eu Só que ouvi muito isso. Você é tipo médica. Então, Você assim, é quase médica. É quase médica. É melhor que médica, que é bio. Então, assim... E aí, assim, você veio de um laboratório gigantesco, veio de um conhecimento, assim, que a gente sabe que é muito amplo, que é muito profundo, e resolveu trocar e arriscar no novo, né? Pulou no oceano aí azul, que a gente falou para você que era azul, mas resolveu descobrir. E como é que foi isso? Da onde veio? Por que você topou? Conta isso, inspire as pessoas a fazerem. Desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui apaixonada pela área de laboratório e de análises clínicas, contrariando tudo que eu tinha falado antes. Eu quase saí da biomedicina, mas aí eu consegui passar na federal. Eu falei, eu vou testar, vou experimentar. E eu sempre tive muito isso de experimentar. De saber se eu gostava ou não de uma área, ou se eu tinha ou não afinidade com algo, experimentando. E eu resolvi sair do laboratório realmente para conseguir viver esse mundo maior da biomedicina. A biomedicina é um curso muito amplo. A gente pode estar em várias áreas, atuando em diversas funções e habilitações que ela nos oferece. E até mesmo dentro da análises clínicas. Ela não está restrita ali a realmente a parte da bancada e do laboratório. E eu queria muito ter essa visão de fora. A gente fica no laboratório, eu falo que a gente fica numa caixinha. E eu, 12/36, então, assim, eu estava no laboratório e eu estava em casa. E eu sentia que eu não estava realmente vivendo tudo aquilo que a biomedicina podia me proporcionar. Eu queria ver gente, eu queria conversar, eu queria aprender e ver outras experiências e outras vivências na área também. E foi isso que me fez vir para a área comercial, para eu conseguir ter contato com outras pessoas, para eu conseguir, talvez, auxiliar alguém também. Porque a gente acaba tendo conhecimento de fora. Eu falo que trabalhar no laboratório, assim, a gente vai ao laboratório, vai ao hospital, é igual um shopping, né? Você não sabe se está de dia, se está de noite. Sim. Porque é tudo fechado. Não tem nem uma mais. janelinha lá assim tem que você nada. vê. Você entra lá, igual a caverna do dragão, e você não sabe o que te espera lá fora. Mas essa busca pelo novo, né? É isso que eu queria saber, né? Que não deu medo, não? Deu frio na barriga? Porque eu
Eu tenho medo dessas coisas, de ficar mudando demais. Eu tenho medo, eu tenho frio na barriga, eu tenho borboletas no estômago e eu vou assim mesmo. É mesmo? Eu vou. Muito dessa parte de ter o novo, ele te traz inseguranças, te traz um medo mesmo. E isso tudo a gente consegue combater com conhecimento. Então, é procurar conhecer a área. Eu conversei muito com a Júlia também, eu pedia muitas dicas e muita informação. E isso acontece até hoje. E mesmo estando com medo, acho que não é vergonha nenhuma você falar para o cliente, eu vou procurar essa informação. Eu não sei te dar ela agora, eu não sei te passar ela, mas eu vou procurar e aí você consegue um retorno. E é algo que vai beneficiar não só o cliente, mas você. Está aprendendo algo novo ali, adquirindo um conhecimento. É algo que vai ajudar na sua bagagem. Pode ser que depois uma outra pessoa te pergunte isso e te peça uma informação que é questão de vivência. É realmente na prática que a gente adquire. Estava conversando ontem com uma pessoa aqui da empresa e eu falo, pedir ajuda, tem gente que acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Né? É sinal de inferioridade e tudo mais. Pedir ajuda é humildade intelectual. A gente tem que saber que a gente não sabe tudo, porque nem tudo ali a gente viveu ainda. Né? E o outro, muitas das vezes, ele já viveu aquilo, ele pode encurtar esse caminho. Né? Então, assim, eu vejo essa falta de... As pessoas batem no peito e querem resolver tudo, porque parecendo que tem que ser super-herói. E aí, por não compartilhar e não levantar a mão pedindo ajuda, o outro está ali, às vezes, pronto para ajudar, para intervir, para dar um caminho mais fácil, mas a pessoa fica dessa, não, eu vou parecer fraco, eu vou parecer isso, vou parecer que eu não sei, eu vou me colocar em xeque e não pede uma ajuda. Essa humildade intelectual, eu acho que, assim, eu estou aprendendo isso todo dia. Né? A humildade é algo que a gente aprende com o tempo. Eu sou prova disso, né? Tô aprendendo tem muito tempo e ainda não aprendi tudo, não. Estou aprendendo, estou tentando me reinventar, me transformar numa pessoa melhor. Todos os dias. E eu vejo isso, porque depois que eu comecei a colocar isso na minha cabeça, as coisas começaram a acontecer mais fácil, com menos dor. Tem muita gente aqui que sabe muito mais. Né? É só levantar a mão e pedir. Né? E você, Júlia, você mudou de carreira também, né? Ou você nasceu vendedora? Nada, eu não sabia nem vender, não vendia nem Avon. Quando eu formei, eu tinha certeza que eu queria ir para a área laboratorial. Essa era a certeza que eu tinha. Eu gostava muito, era minha paixão. Eu, diferente da Larissa, que trabalhou em laboratório de porta, né, que a gente fala, que é o laboratório que recebe, eu gostava de hospital. Nossa. Porque eu gosto do problema, sabe? Chegar cada dia com um problema diferente, cada dia com um médico te pressionando de alguma forma. E era uma sensação boa. Eu sempre gostei de ter adrenalina. Então, assim, ir para um laboratório de porta, para mim, que acaba 5 horas da tarde, aí o exame que chega na parte da tarde, você vai processar só no outro dia. Eu falei, não, isso não é para mim. Só que chega uma hora que o nosso corpo cansa. Eu trabalhava em 2 empregos e eu trabalhava tinha dia que eu trabalhava 18 horas por dia. Nossa, tá igual o pai do Cris. Era igual o pai do Cris. E aí eu lembro de um dia eu voltando para casa, eu tirei um cochilinho e eu quase bati o carro no anel. Aí esse dia eu tive a certeza que eu não queria isso mais para mim. Aí eu comecei a minha busca por... outra área. Dentro da biomedicina, mas outra área. Porque não dá para abrir mão do conhecimento que você tem, não né? Dá. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, na época, eu me lembro que eu fui para um laboratório de apoio também, que é concorrente hoje do laboratório que a Larissa trabalhou. E eu entrei lá na área comercial. Só que eu era tímida. Acredite, eu era tímida. E eu ia fazer a parte dos treinamentos, de auditorias, participar de todo esse processo. Então, assim, eu tive que quebrar muitos paradigmas. E aí, gente, no laboratório, você tem que ser muito mais enérgico quando você tá lá, porque as coisas são para ontem. Quando você vai para a área comercial, você tem que ser mais polido, mais político. Mas nunca é para ontem, né? E aquela coisa, assim, que você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência. E é algo que até hoje eu trabalho muito nisso. Eu já melhorei muito. Quem me conheceu na época que eu trabalhava em laboratório me conhece agora, mas a evolução ela é constante. Mas é sempre aquilo. Quando eu estava dentro da área técnica, eu tinha um salário bom, eu tinha um cargo bom, tinha um salário bom. Para eu ir para a área comercial, eu precisei dar 2 passos para trás, financeiramente falando. Mas eu ia trabalhar de segunda a sexta. E isso vale muito mais do que dinheiro. Isso é muito vida. mais do que barras de mesmo? ouro. Nossa! Eu já trabalhei no final de semana e, assim, eu tenho opinião. Fez sentido para mim, foi meu primeiro emprego, e fez sentido para mim naquele tempo trabalhar de
Trabalhava sábado também. Até que eles colocaram uma meta lá, que quem atingisse a meta não trabalhava sábado. Aí eu sou competitivo, e aí eu consegui não trabalhar sábado. Mas o dia que ficou ruim, essa atitude para mim valeu muito, muito legal que vocês trouxeram. Porque o dia que ficou ruim, cada um dá seu jeito. Ah, não quer trabalhar sábado. Vai caçar um emprego que não trabalha sábado. Vai se qualificar, vai se capacitar para isso, né? E uma coisa que eu achava inadmissível era o fazer sacanagem. Porque eu tive colegas que faltavam no plantão, deixava a gente na mão. E E aí a gente fica sobrecarregado, o coleguinha que sofre. E o paciente também sofre aquilo. Então, assim, eu já estava cansada dessa área mesmo e fui. Só que foram 2 passos para trás para dar um para frente. Mas, gente, foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Porque você começa a ser visto. Quando você vai para a área comercial, você começa a ser visto. E aí, gente, era uma coisa... Eu fico brincando, mas é verdade. Eu falava, gente, quando eu entrei, fazia o quê? Uns 5 meses que eu estava na área comercial, passando por laboratórios. Todo dia começou a chegar proposta de emprego para mim no meu e-mail. Até um dia que chegou uma grande proposta de emprego. Aí eu falei, aí para eu falar não... É mais complicado. É complicado. Mas aí teve a pandemia. Na pandemia, o comercial sofreu muito na pandemia. Não podia visitar, né? Não podia visitar. E aí foi quando eu fiz também, que eu migrei da área laboratorial, que eu trabalhava no comercial vendendo exames. E aí eu migrei para o diagnóstico in vitro. Aí foi outro passo para trás que eu tive que dar, porque eu não sabia nada dessa área, para dar 2 para frente. E é tão diferente, né? Você fica pensando, não, mas é só vender. Não é. Não é. Tem gente que fala A venda de exame, ela é muito mais venda de preço. A venda de equipamentos, de solução, ela é consultiva. Você precisa realmente ter o conhecimento completo para você conseguir entregar aquilo para o cliente. Das duas partes, né? Acho que tem que ter o conhecimento de como que ele vai aplicar aquilo ali no dia a dia dele e conhecer o produto. Sim. E conhecer a concorrência também. Então, a minha pergunta é, dá para todo mundo fazer isso? Você acha que dá para todo mundo fazer essa transição de carreira para o comercial? Do diagnóstico, especificamente? Você acha que é possível ou tem que ter perfil? Como é que é? Qual é a opinião de vocês? Eu não acredito que tem que ter perfil. Tem que ter força de vontade e compromisso com o estudo e com aprender o novo. E estar aberto a viver essas experiências. Eu acho que tem que ter perfil. Porque se você não for comunicativo e não tiver facilidade, porque tem gente que fica muito acuado na frente. E aí, quando o cliente te questiona algo, fica muito nervoso, vem a ansiedade. Se você não conseguir controlar isso... E olha que você está falando com a pessoa que é mega ansiosa... Mas você precisa controlar isso para o cliente para você não passar. Então, se você não tem esse perfil de conseguir se moldar, e aí tem uma pessoa, um líder meu que me ensina isso a cada dia mais, que você precisa ser camaleão. Você precisa ter a capacidade de estar com uma pessoa e falar de um jeito e sair, vestir outra roupa e falar de outra forma. E essa capacidade, se você não tiver, você não consegue. Então, eu conheço pessoas muito inteligentes, mas que não conseguiram se adaptar no comercial justamente por não ter essa capacidade de camaleão. Mas aí eu retomo o que você falou. Eu acho que essa insegurança toda, quando acontece, ela vem pela falta do conhecimento. Sim. Eu acho que o conhecimento é a maior âncora que tem. Porque quando você domina... Não tem segurança. Você fecha o olho e começa a falar. Né? E te agarra. E a autoridade vem daí. E eu acredito que algumas qualidades, elas são moldadas. Então, é realmente ter a humildade de reconhecer aquilo que é o seu ponto fraco e falar, não, eu vou melhorar porque eu quero isso, é o meu objetivo, esse emprego, essa função, esse cargo, e realmente melhorar naquilo que precisa para conseguir dar conta realmente do serviço. Eu acho que isso aí tudo que você falou, Júlia, e junto com a Larissa, isso vai, sabe até quando? A primeira venda boa. Sim. Que acho que a minha luta aqui, toda vez que entra alguém no comercial aqui, vem trabalhar com a gente, eu torço muito pela primeira venda, de verdade. Assim, o primeiro projeto, uma venda que faça sentido, sabe? Assim, depois da primeira venda, aí você fala, eu consigo. Eu fiz a primeira vez, a sensação... Te motiva. Eu falo até hoje, nossa, eu participei de licitação quantos anos na minha vida? Eu já fui o cara que disputava. Então, assim, ganhar R$100 ou R$1 milhão é a mesma coisa. A sensação é a mesma. E aí eu trago isso para venda. Eu vender... Marcelo e eu sempre falamos, a gente é catireiro, né? Então, vender um copo, um carro, um equipamento... É igual, é gostoso. Então, eu quero que o cara que entra aqui no nosso comercial, ele realize o primeiro. Que aí ele vai experimentar, sentir aquilo.
E aí, toda vez que ele estiver na frente de um cliente, ele vai lembrar daquela sensação. Sim. E eu acho que isso facilita, sabe? Porque quando é muito distante, não é palpável. A pessoa não experimentou aquilo ali. Então, eu torço muito pela primeira venda. A primeira venda, acho que é eu lembro da minha primeira venda. Conta aí. Eu lembro até hoje. Como é que foi? Ai, gente, foi uma sensação muito boa, porque eu tinha 3 meses de empresa e foi numa prefeitura, eu não sabia nem o que era licitação. E aí você vai indo, e na hora que chegou e foi... Gente, e não foi o equipamento mais caro, não foi o mais barato, mas também não foi o mais caro, mas eu lembro exatamente daquela sensação de falar, poxa... Deu certo. Que legal. E dali pra frente, gente, foi vindo, sabe? Porque é aquilo, você aprende a fazer. E é uma receita de bolo, então você vai replicando aquilo para outros clientes. E isso que o Mayber falou é muito real. Você precisa passar autoridade para o cliente. Uhum. Se você chega e não passa segurança, o cliente ele acaba falando, será? Aqui, na boa, não tem jeito de você não ficar bom numa coisa que você faz todo dia. Sim. Você se dedica todo dia, estuda todo dia e faz isso por um tempo. É impossível você não ficar bom. Fica natural. Uma hora você vai ficar bom, não tem como. É igual dirigir. Você entra no carro, você não fica olhando o retrovisor, não sei o quê. Você já dirige automático. Já é automático. Você não fica pensando o que você tem que fazer. Agora, tem uma coisa também que eu acho que é sensacional nas vendas. Você precisa acreditar no produto que você vende. Sem dúvida. Gente, quando você acredita e você ama aquilo, você só não sabe. Você sabe o que você está vendendo, você conhece do produto, mas você acredita que aquilo realmente vai mudar a rotina do cliente. Que a solução, e nem é só o produto, é a solução que você vai entregar para ele, ela vai ser um diferencial. Porque, gente, produto de qualidade, venhamos e convenhamos. A gente está dentro da área da saúde, a gente passa por um processo da Anvisa, todo mundo tem um produto de qualidade. Então, o nosso diferencial, ele não vai ser um produto de qualidade, porque qualidade todos vão ter. É obrigação, né, na verdade? É obrigação, exatamente. É cumprimento de legislação. A gente vai entregar o algo a mais. Qual que é o a mais que a gente vai entregar? Que é realmente dar reciprocidade para o cliente, porque o cliente ele vai estar dando o dinheiro dele para a gente. O que a gente vai estar dando para ele? E a qualidade, ela é muito subjetiva, né? Eu vejo assim, a qualidade, ela a gente não usa a palavra qualidade do jeito correto. Então, por exemplo, quando você fala de carro, aí o cara, ele anda de BMW, aí você vai e fala com o Uno para ele, um Fiat Uno. O Fiat Uno foi um dos carros mais vendidos do Brasil, enfim. Quem sou eu para falar mal, né? Mas quando você pega pro cara que anda de BMW e fala de Uno, e você fala qual que tem maior qualidade, é muito subjetivo, porque talvez o Uno tenha até mais qualidade, o controle da qualidade, padronização, do que a BMW, muitas das vezes. Mas a percepção dele de experimentar aquilo ali, um carro melhor, enfim, mais conforto e tudo mais, cria nele a falsa sensação que o outro não tem qualidade. Então eu vejo a qualidade muito na estratégia. O que é a qualidade? É você colocar o produto certo no lugar certo. Quando a gente vê que fala que um produto não tem qualidade, é quando você vende errado. Quando o cara quer A e você vende o B. Aí o B não entrega o resultado que ele precisa. E aí ele vai falar, o produto é ruim, o produto não tem qualidade. Mas, igual a Júlia falou, passou pela Anvisa, foi aprovado. Ninguém produz nada para ser ruim. Por pior que a empresa seja, ela não é a meta dela. Lá naquela empresa que produz um produto que não tem qualidade, entre aspas, tem pessoas sérias, que levantam todo dia, que têm família, que prezam pelo trabalho dele, mas a qualidade do processo está garantida. A qualidade a gente não vê, talvez, na venda. Colocar o produto errado no cliente errado. É o alinhamento de expectativa com o cliente. Só para vender. E aí essa semana, me fizeram uma pergunta num treinamento que eu estou fazendo que eu achei sensacional. Me perguntaram assim, o que é sucesso do cliente para você? Essa aí dá para refletir, hein? E aí a gente sempre fala que sucesso do cliente é o quê? Você entregar para o cliente algo que vai dar retorno para ele. Uhum. A gente sempre pensa nisso. Sim. De certa forma. E aí, essa pessoa respondeu, falou assim, tá, concordo com você, mas sucesso do cliente, além disso, é você garantir para aquele cliente que a experiência dele vai ser incrível com a sua empresa. Não é só dar algo que ele vai vender lá na frente e vai ter algum resultado, porque a gente acha sempre que está atrelado ao resultado dele. Uhum. Mas não. É ele achar a experiência que você está entregando para ele incrível. Sim. Realmente. E das coisas mais simples, né? Aqui, Starbucks. Copo tipo esse aqui. É muito legal. Você vai lá no Starbucks e vê um copo com seu nome. Não é? É um café.
A experiência do cliente é diferente. E a gente vindo de laboratório, assim, acho que a Júlia já passou pela mesma coisa. Eu estava ali em um dos melhores laboratórios, com as melhores fornecedores que tinham, e tem equipamentos que eu tenho resistência. Eu não gosto. O equipamento é ruim? Não. Eu só não consegui me adaptar à forma dele. Eu tenho preferência por algum outro. Então, assim, eu não tinha a resistência de falar assim, eu não quero mexer nesse equipamento, esse equipamento não presta, igual a gente ouve muitos falar. Mas eu acho que ele poderia ter algumas melhorias de uma outra empresa que tinha um software diferente, mais intuitivo, mais detalhado, mas assim, ao mesmo tempo ele era mais simples. Eu acho que os equipamentos hoje em dia, o que a gente que está ali dentro da rotina mais quer é ver um erro de forma simples. Um flag. Um flag simples. A gente não tem que ficar ali procurando realmente qual que é o erro no equipamento. Eu acho que isso vale muito. E tem alguns equipamentos hoje em dia que não são tão intuitivos assim. Então, mas aí eu vou lá nas multinacionais, nas grandes empresas e tudo mais, que ainda, por serem muito conservadoras, por estarem aí desde que o mundo é mundo, muitas delas, né, não vou falar todas, né, mas muitas delas não desenvolvem seus produtos com o cliente no centro. Elas desenvolvem na cabeça do engenheiro. Ele acha que tem que ser assim e pronto, e o cara vai aprender. E a gente aprende. Sim. Mas ele não coloca, né? Eu sempre gosto de entender o que é bom para o outro utilizar. Então, assim, toda solução, todo desenho que a gente busca construir aqui é sempre pensando qual que é a forma, sentando na cadeira do cliente, qual que é a melhor forma que essa pessoa vai conseguir extrair o melhor do que eu tenho a oferecer para ela. O que precisa ter? É desenhado? É rabiscado? É colorido? Né? Quando você faz isso, aí sim eu acho que aí sim você consegue chegar no sucesso do cliente, Sim. que é a experiência dele, né? Em utilizar o seu produto. E isso é algo que a gente precisa colocar no centro. Isso seja no comercial, seja no laboratório. Quem está no laboratório precisa colocar o paciente como centro. Não são as minhas vontades, meus privilégios, as minhas preferências. É o paciente, é pensar no paciente. Eu falava muito com a minha equipe quando eu estava no laboratório que não é só um tubinho de sangue. Porque você chega lá, o que chega para o laboratório é um tubo de sangue. Eu falo, gente, cada tubo de sangue desse é uma vida. A gente não sabe o que o paciente passou para chegar aqui, a gente não sabe o que ele está passando, se é o diagnóstico de alguma doença, se é o monitoramento. Então, assim, a gente precisa tratar com a prioridade que se dá. E nós aqui, como comercial, a gente precisa tratar quem? O nosso cliente como centro. É isso. Legal demais. Mas sobre a sua transição de carreira, como é que tem sido? Tá legal? Olha, tem sido uma experiência bem desafiadora no começo, mas hoje em dia eu estava até falando com a Júlia que eu já me sinto mais confortável. Eu sinto que parece que está começando as coisas a assimilarem na cabeça, porque quando a gente muda, são muitas informações. E aí tem aquela questão, você não é mais o cliente, mas você tem que fornecer algo como se você fosse. A dor do cliente tem que ser ouvida. E a gente entende muito essa questão de dor do cliente por ter vivido isso. Então, tem coisa que o cliente fala que a gente lembra e fala assim, nossa, mas eu vivia isso e realmente é muito chato. Não, vou procurar uma solução. E hoje em dia as coisas têm se tornado mais naturais. Eu lembro que quando a gente é pequeno, o pessoal fala, arruma um emprego pro meu filho aí, pode ser até de vendedor. Sim. Até de vendedor. Como se fosse super fácil. Gente, vendas é a profissão mais importante. Quando eu fui pro comercial, meu pai ficou extremamente chateado. Meu pai, eu paguei 4 anos de faculdade para você trabalhar com vendas. Pergunta para ele hoje se ele quer ver como eu estava lá na área técnica há 9 anos atrás. Mas peraí, gente, não desanima o pessoal da área técnica, não. Não, a gente precisa deles. Tem que ter laboratório ainda, tem que ter e tudo mais. Mas o comercial é muito bom, gente. Não é glamuroso igual algumas pessoas falam. Então, é isso que eu ia falar. Não tem nada de glamour, né? Na vida real mesmo, que as pessoas acham que... Eu mesmo chego, às vezes, num lugar, tô voltando de alguma viagem, algum congresso especificamente, tem todo mundo falando, nossa, passeou bastante, foi em tal cidade. Ou quantas vezes eu fui no Rio de Janeiro, em Florianópolis, nem a cor do mar eu consegui ver. Não porque dá. a gente entra lá na caverna do dragão e você não sabe se é de dia, se é de noite, trabalha 12, 14 horas em pé e você não sabe. E aí todo mundo, tava passeando e tudo mais. E ainda tem que ser simpático. Tem que sorrir. Tem que sorrir. E assim, sobre isso, né? É muito trabalho, né? É
bate volante, Sim, dirige. a gente tem uns perrengues, nada chiques também. Nada chiques. Não é o perrengue chique do Instagram, não. E muita gente fala, você conhece muita cidade de Minas, qual cidade que é boa pra turistar? Eu falei, gente, eu não conheço as cidades, eu conheço laboratório e hospital, eu passo serve? a porta. Eu conheço o laboratório, o hospital e o hotel. O hotel. Isso, são os hotel, 3. Eu conheço esses. Vocês querem indicação de laboratório, de hospital e de hotel pra ir? Porque esses aí eu tenho. Porque turistar mesmo nas cidades, acaba assim. Eu rodei essa Minas Gerais inteira, de ponta a ponta também, assim, eu não me lembro, não me lembro não, mas foram pouquíssimas as vezes que eu falei assim, deixa eu contemplar, parar num mirante para tirar uma foto, para olhar, não dá tempo. O dia que a gente foi fazer isso, a chuva nos impediu. A gente foi fazer isso voltando do Triângulo Mineiro uma vez, que era o nascimento, lá onde que nasce o Rio São da Francisco. bacia do Rio São Francisco. E aí a gente passamos, A gente não dava, a esqueceu. agenda não dava. A gente não ia chegar a tempo no cliente. E a gente estava junto. Cara, não é glamouroso. Não. Né? E as Não, pessoas é acreditam cansativo. E assim, a gente, às vezes, a gente ouve até dos nossos próprios familiares, mas você só viaja. Sim. Você só viaja. Eu falo, gente, meu telefone toca o dia inteiro. Sempre tem alguém chamando, demandando de você. Então, você tem que dar respostas rápidas, que você tem que lembrar que você está trabalhando com hospitais, trabalhando com laboratórios. Então, você tem que ter sempre disponível. E outra coisa, gente, as estradas de Minas estão cada dia piores. Sim. Essas aí eu vou te falar. Eu tava falando isso hoje eu tava numa reunião antes da gente começar a nossa gravação e eu tava falando isso com a pessoa. Antes eu tava reclamando muito. Nossa, mas minha agenda tá muito cheia, minha vida tá muito corrida, não sei o quê. E aí eu me paro para lembrar, né? Há 10 anos atrás eu rezei demais para estar desse jeito. Para estar com a agenda cheia, para ter muita demanda, para ter muita gente demandando ali os nossos serviços, né? Até porque se a gente é demandado é porque alguma coisa está fazendo sentido, né? Sim. Então, assim, gratidão total agora. Eu olho a agenda cheia e falo, obrigado, meu Deus, por isso. Era o que eu queria mesmo. Vamos embora, vamos para cima, né? Isso aí. Estamos aqui para isso. O Maiber sempre fala, quando eu reclamo do trânsito, ele, pelo menos você tá de carro e não no ônibus. Olha, a pior. Júlia falou isso um dia que eu falei que ia chover. Ela tá assim, você tá de carro, você tá reclamando da chuva por quê? Então, verdade. É isso aí. Eu aprendi a fazer isso. Uma vez, eu vou te contar uma história. Uma vez, eu tô trabalhando. Eu sou um ser humano em desenvolvimento. Eu sou um projeto em construção. Mas eu era muito pior do que eu sou hoje. Então, no passado, eu reclamava demais da conta. Tudo meu era reclamar. E aí, um dia, me deu uma... Eu já estava na Argos, no começo, me deu um flash, assim. Eu estava reclamando tanto, que eu tive um momento de sobriedade. Aí, eu fui lá, peguei o metrô, e sim, dia útil, normal, assim, peguei o metrô e fui até no Eldorado. Porque eu já andava de carro há muito tempo, não sabia o que era pegar um transporte público já há muito tempo. E aí, nesse dia eu fui lá e peguei o metrô, tal, não sei o quê, fui em pé, voltei, que nego reclamando, gente xingando, empurrando. Para quando eu entrar no meu carro, eu falar, aqui tá bem melhor. Uhum. Então, assim, para parar de reclamar e começar a agradecer, né? Porque em Belo Horizonte, pelo menos, a gente vive numa bolha. Mesmo quem anda de ônibus. Porque quando você vai pro Vale de Jequitinhonha, você vai para alguns sertões do Nordeste. Pessoal, a gente não sabe o que é pobreza, não. Não. A gente não sabe o que é dificuldade. Aqui a gente não vê. Por mais que a gente acha que tenha, mas quando você vai num lugar desse que você não tem na África, né? Não tem o básico. O básico é água, é comida. É isso aqui, não tem. E aí a gente se pega reclamando porque vai chover, né? Então, assim, é reflexão, né? Não é para motivar ninguém, não, mas é uma reflexão que eu precisei fazer para começar a agradecer. Que era onde eu só pedia. Pedia e reclamava. Pedia e reclamava. E é engraçado que a gente reclama de algo que a gente pediu. Então, assim, a gente tem que realmente ser grato e a gente tem que pedir sempre mesmo, mas o coração ele tem que ser grato pelas coisas que a gente conquista, porque o que a gente conquistou hoje, a gente pediu ontem. E reclamar não te tira dali. Não, essa que é o ponto, né? Na morfologia da palavra, reclamar é clamar novamente. Ou seja, é dar voz ao problema, é aumentar o problema, dar um zoom nele, gritar mais sobre o problema. Né? E isso não resolve nada, não tira aquilo ali do lugar, fica na inércia. Então, reclamar, hoje eu penso, não deixei de reclamar também, mas não na proporção que eu tinha antes, mas hoje eu já consigo fazer o exercício de
peraí, eu preciso de reclamar, eu preciso de solucionar. Né? Porque todo dia entra gente com problema, né? Que a gente já sabe deles. Sim. Esses aí a gente sabe bem. Mas como é que resolve? Essa que é a resposta de $1 milhão, né? É isso que Qual a gente é a busca. solução? Como que resolve? Então, é um pouco disso. Gente, o papo tá bom, mas vamos caminhando para o nosso final. Era um pouco dessas tendências, né? Dessa experiência da Larissa que eu queria trazer, da Júlia também, que também teve transição de carreira. E a gente está aqui construindo isso tudo, né? Então, deixa aí uma mensagem para alguém que talvez esteja em dúvida, se arrisca, quem arrisca não petisca, se a pessoa faz, não faz, se muda, se não muda, se busca o lugar ao sol. Você tomou essa decisão, talvez uma das decisões mais difíceis da sua vida, mesmo que jovem, mas a gente abrir mão ali da zona de conforto, ali do conhecido, nem zona de conforto, mas do conhecido, para a gente ir completamente para o desconhecido com gente que você, né, nem saberia como é que seria, num relacionamento, enfim, um monte de gente diferente. Com diversas pessoas no órgão público, você trabalha com todo mundo ali da prefeitura. Como é que foi isso? Inspire alguém hoje, sua missão. Então, eu acho que vem muito aquela frase que toda mãe fala quando a gente é criança, que a gente não quer comer algo no almoço ou no jantar, que fala assim, você tem que experimentar para saber se você não gosta. E eu acho que a gente está em uma ótima fase para realmente arriscar. Porque o mercado ele tem se inovado, a tecnologia tem avançado e a gente pode usar isso ao nosso favor. Ninguém quer tomar o espaço, a tecnologia ela não vai tomar o espaço de ninguém, mas você também precisa acompanhar essas tendências de inovação. Então, assim, estude, realmente pesquise aquilo que pode te agradar mais, tenha ali, realmente refine as buscas com algo que... isso daqui eu já tenho mais experiência, é uma área que eu gosto, eu tenho mais expertise em alguma área, por exemplo, da imuno ou da bioquímica, eu vou me especializar nisso. Minha área eu gosto de controle de qualidade, gestão. Eu acho que realmente a gente tem que buscar conhecimento. Isso vai te agregar não só profissionalmente, mas também como pessoa. Porque a gente, quando estuda, a gente tem uma segurança maior. E essa segurança a gente vai passar não só para o cliente, ou para o entrevistador, ou para o gestor ali da área, mas a gente começa a se sentir mais seguro e mais confiante. E a gente, quando faz coisas com mais confiança, a gente tem mais assertividade no que a gente está fazendo. É porque contagia, né? Sim. Quando você fala com o peito aberto, com cabeça empinada, né? De igual para igual, com o olhar fixo, isso vende. É porque ninguém quer comprar de gente com dúvida, né? A dúvida, Não. se o cara já estava em dúvida em comprar, você vem com mais dúvida, aí que não vende nada, né? Sim. É isso. E é o que a gente fala que a Argos faz, né? Que a gente faz realmente uma venda consultiva. A gente não simplesmente vende ali. A gente vende o que a gente tem propriedade para falar, que a gente gosta, que realmente tem qualidade. E é algo que a gente tem a experiência. A gente já teve ali do lado de vocês, no laboratório, na bancada. Então, a gente sabe como funciona e o que não funciona. A gente tenta vender o que a gente tem capacidade de entregar, né? Sim. O problema porque depois que a gente vende errado, o problema é nosso. A gente vende a experiência também. É isso aí. E você, Júlia? Eu acho que o principal recado que eu tenho a dar aqui são para os colegas de profissão mesmo que estão inconformados com a área, que estão insatisfeitos onde eles estão. Gente, se arrisquem, porque quando você se arrisca e sai da sua zona de conforto, você é desafiado e você vai ver que você é capaz de muito mais. E aí, além de se arriscar, gente, vá para uma entrevista, vá para um processo seletivo, pesquise, mas vá com quem é você. Você não precisa criar máscaras ali dentro para você passar, porque com o tempo vai descobrir quem é você. Então, vá com aquilo, pesquise, é aquilo mesmo que você quer, esteja disposto. Na maioria das vezes, você não precisa ter experiência, você precisa ter disponibilidade e querer. Quando você tem disponibilidade, quer, estuda, se dedica, você pode ter certeza que dá certo. E a área comercial, gente, é sucesso. Se tem uma coisa que a gente não pode ensinar ou treinar é a querência, né? A querência não. Soft skill mais necessitada aí hoje em dia. Legal demais, bom papo. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Argos Cast. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se quiserem que a gente traza aqui algum assunto específico, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, vamos ajudar esse podcast a crescer. Esse aqui é mais um veículo de comunicação, um veículo de informação sobre os negócios para a saúde. E o nosso papel tá aqui não é para vender nada para vocês, mas é para levar a luz de conhecimento e contar histórias. Histórias de pessoas normais, pessoas reais, pessoas que muitas das vezes
a gente visita dentro de um laboratório, a gente não tem ideia de como que aquilo ali acontece. Então, esse é o objetivo desse espaço que foi criado exatamente para aproximar você, que está sendo nosso espectador, da realidade que a gente vive todos os dias. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo episódio.